Primeiro grande time do Fluminense que você jogou foi a Máquina, né? Foi a Máquina. E qual é a memória que você tem da Máquina? Como é que aquele time se formou? Como é que a mágica se formou em torno da Máquina? Que foi um time que não foi campeão brasileiro, por pouco, mas foi campeão carioca, bicampeão carioca, numa época em que o Campeonato Carioca era gigantesco, né, Edinho? E você falou justamente isso, que a prioridade dos campeonatos, das competições, eram as competições regionais, né? Então, aqui no Rio de Janeiro se dava muito mais valor a essa rivalidade que tinha com o Vasco da Gama, com o Botafogo e com o Flamengo. E jogar na Máquina era jogar com jogadores que eu recebi com 15 anos de idade na Princesa Isabel, que era Félix, Marco Antônio, Rivelino, Paulo César Caju, Carlos Alberto Torres. Olha só, foi um aprendizado, quer dizer, foi uma entrada na faculdade assim, de primeiro nível, né? Então, assimilei e absorvi muitas coisas de todos esses jogadores, com essas experiências todas, e jogadores vitoriosos, né? E com um presidente marcante na história do Fluminense. Presidente marcante. O que você tem para falar do Horta? O Horta tem que falar tudo, inclusive o próprio Horta, né? Quando eu cheguei das Olimpíadas, em 76, o Horta, ele até declarou isso, né? Eu soube através da imprensa, não foi através do Horta. Ele, eu acho que você sabe, o titular era o Assis, o zagueiro, né? Zagueiro lá do Norte e Nordeste, dava pau em todo mundo, né? Muito respeitado não só pelos jogadores do Fluminense, como também dos adversários. E o Horta recebeu, diz ele que tinha recebido um comunicado da CBF, na época era CBD, que se não colocasse o Edinho para jogar, e Edinho ia ser convocado assim mesmo na reserva do profissional. Aí o Horta muito, muito inteligente, ele chegou e premiou o Assis, dando passe livre para ele na época, e ele saiu do Fluminense, foi para o Norte, e aí eu assumi a titularidade. Já tinha assumido a titularidade algumas vezes, mas só com as minhas idas e vindas com a seleção amadora, e não me permitia ficar efetivo o tempo todo, entendeu? Então eu sempre saía e dava oportunidade para outro, e o Assis sempre voltava. A Máquina foi o melhor time onde você jogou na tua carreira? Foi o melhor time. A Máquina, jogar com Carlos Alberto Torres, né? Félix, né? Marco Antônio de um lado, Rivelino é uma doçura de pessoa, Paulo César Caju, aprendi muito com ele, ficava no quarto com o Paulo César Caju. E o Fluminense, acho que foi um dos primeiros times a se concentrar em hotéis de 5 estrelas. Porque antigamente tinha... os hotéis não deixavam, não abriam as portas para jogador de futebol. Concentrava nas paineiras, o Fluminense? Nós concentrávamos no Hotel Nacional. Anteriormente era para ir paineiras. Mas com o Horta a gente começou a se concentrar no Hotel Nacional e viajava só em hotéis de 5 estrelas. O Horta, ele teve isso de bom pra gente também. Por acaso o Hotel Nacional, até bem pouco tempo, era de novo a casa do Fluminense de concentração. O hotel foi revitalizado, né? Tá lá no mesmo lugar, em São Conrado. E é um lindo hotel até hoje, né? E na época era um símbolo absurdo de status, né? Eu acho que era o melhor do Rio de Janeiro, né? Além de ser aquele projeto do Niemeyer, né? Espetacular. Espetacular. Edinho, você concentrava então com o PC Caju no quarto, é isso? PC Caju. Quantas histórias você tem sobre isso aí? Muita história do Caju, muita. Conta umazinha só pra gente. Não, tem algumas que eu não posso nem contar. Então, conta né? com a que você possa, mais ou menos. Não, mas tem várias histórias. Acho que durante o nosso bate-papo aqui a gente vai me fazendo lembrar, né? Mas Paulo César Caju era sensacional, um cara altamente profissional, apesar de muita gente falar o contrário, né? Mas ele, na época, depois a gente sabe o que aconteceu, na época ele não bebia, não fumava, né? Era um cara altamente profissional, gostava de uma noite, mas na noite você via o Paulo César Caju até as 5 da manhã, 4 da manhã, mas depois você poderia procurar o Caju que você não via. Só via o Caju depois de 2 horas da tarde, porque ele descansava o tempo todo. Quer dizer, o horário dele era invertido e as pessoas, logicamente, confundiam porque via o Paulo César Caju na noite, quase todo dia não, mas principalmente quinta, sexta e sábado, estava nas noites cariocas, né? Ele fugiu da concentração alguma vez? Não. É difícil. Eu não tenho essa informação, nunca vi.
Nunca vi, sinceramente. Mas se você dividia quarto com ele nunca esteve não, ausente. Nunca. Isso nunca. Mas os outros jogadores, eu nunca vi nenhum jogador fugir da concentração. Teve aquela história toda aí do Leandro com o Renato, né, e alguns jogadores também, que chegaram atrasados depois de uma seleção brasileira. Você estava em 86. Em 86 eu estava, mas eu acho que nesse jogo eu não estava. Porque acho que eu tinha sido convocado, mas não tinha me apresentado ainda, quando surgiu toda essa confusão. Aí que o Renato Gaúcho depois pulou o muro, alguns pularam o muro, mas eu nunca tive assim informação dentro do elenco, ou da seleção brasileira, ou do Fluminense. Eu nunca tive. E que se eu tivesse essa informação, ou visto, né, certamente eu ia ter que certamente eu iria falar alguma coisa. Pela minha seriedade, muitas vezes fui capitão não só de clube, como de seleção também, certamente eu iria falar com os jogadores.